São odds que, assim, eu discordo um pouquinho, tá? Eu acho que esse jogo poderia estar um pouquinho mais nivelado. Claro, o Santos é favorito, no papel até tem mais time. Série A, temos um duelo de alvinegros, Santos e Sim. Ceará, segunda, 8 da noite, na Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira. Podia ser o Pode ser em Caldeirão, São né? Paulo, né, esse jogo, salvo engano, né? A gente tá gravando com um pouquinho de antecedência, tá Tinha um vendo jogo aí rumores, né? não sei se era Eu não sei se esse vai ou o ser próximo, esse, tá? Mas enfim, Enfim. tinha uma discussão de ser no Allianz Parque. Exato. Né? Enfim, mas... No momento da gravação, é Vila Belmiro que Belmiro, estava, exatamente. oficializado, tá? Vamos lá, jogo segunda, 8 da noite, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena. Vamos dar uma olhadinha, inclusive tem um QR Code aqui na tela, você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, beleza? Dois times que vivem situações distintas, tá? O Santos começou muito mal esse Campeonato Brasileiro, vem de 4 jogos sem saber o que é uma vitória, e o Vozão tá bem ali dentro das suas proporções, dentro das suas expectativas, digamos assim. Será que é o 7º colocado antes do início da rodada começar, né? Estamos fazendo isso aqui antes da rodada do Campeonato Brasileiro se iniciar, 11 pontos marcados em 7 jogos disputados, um time que tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Aproveitou uma boa tabela, né? Assim, Sim, o Ceará, assim, uma boa tabela. claro que tá acho que é a melhor ótima tabela campanha, desses do Brasileirão. mas ele pegou uma boa tabela e ainda continua boa, né? Porque vai pegar o Santos fora de casa, que é um time que dá pra pontuar. O Santos não passa ainda muita confiança, né? Sim. A gente vai ver que o Santos tá lá embaixo, Vice-lanterna. né? Vice-lanterna. Será que vai voltar pra Série B o Santos, 4 hein? pontos. Tá com cara, hein? 2 times que vieram da Série B agora, inclusive. Exatamente. Vamos pros confrontos, porque o Santos até criou contra o Grêmio, né? Mas acabou perdendo de 1-0, né? Até foi um jogo ali equilibrado, mas a efetividade de Mano Menezes, né? Prevaleceu, faz um gol, segura ali e fez 1-0. Aí tropeçou na Copa do Brasil, empatou com o CRB. O CRB Em casa. Perdeu um pênalti no final, o CRB, né? Isso. O CRB poderia ter ganho 1-1. Aí perdeu do Bragantino também em casa, né? 2-1. Perdeu de São Paulo no Morumbi e a última vitória, a única, na verdade, nesse Campeonato Brasileiro, foi contra o Atlético Mineiro, 2-0. E é absurdo como leva gol, né? Perdeu pro Fluminense, aí levou 2 para o Bahia no empate, levou 2 do Vasco. Aí amistoso dá pra desconsiderar, né? Eu ia dizer que até levou gol do Coxa no amistoso. Mas enfim, nos últimos 10 jogos, o Santos ele só não leva gol em um jogo, que foi contra o Atlético Mineiro, tá? Uma partida que foi muito abaixo do Galo também, né? Então, assim, cara, é um sistema defensivo que desde o início do ano é falado, né? O sistema defensivo do Santos deixa muito a desejar. E tem pela frente um Vozão que vem surpreendendo, né? Com o Pedro Raul ali que vem deixando seus gols, que é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Pedro, né? O Arrascaeta disparou ali, mas é um time que marca muitos gols. O Ceará, no ano, em 2025, ele só não marcou gol em 3 jogos, tá? 2 deles aí... eu ia falar no Campeonato Brasileiro, mas contra o Palmeiras foi Copa do Brasil, aí ele não fez contra o Bahia pelo Brasileirão e não fez contra o Náutico lá no início da Copa do Nordeste. Ou seja, no Campeonato Brasileiro ele só não marcou contra o Bahia, tá? Isso, todos os outros jogos, né? Ele marcou gol, velho. Marcou fora contra o Bragantino, que é o time que tá na parte de cima, e marcou fora contra o Juventude, né? Que também é sempre difícil, né? difícil marcar lá em Caxias. Então, e antes, né, em casa, fez 2 no Grêmio. Fez 2 no Ceará, ou 2 no Vasco. Aí fez 1 no São Paulo, né, empatou ali com o São Paulo, que também é um time invicto, até não dá pra dizer que foi um resultado ruim. Contra o Vitória fez 1-0, mas poderia ter ampliado, tá? Teve chances ali pra fazer mais gols no segundo tempo, acabou desperdiçando. Mas é um time mais reativo, né, que é até um bom jogo pro Ceará, tá? Porque o Ceará vai pegar um Santos meio que desesperado, querendo a vitória, e é tudo que o Ceará gosta, né? Um time que se lance para ele ter espaço para contra-atacar, tendo o Pedro Henrique, né? Um ponta muito bom, né? E o Pedro Raul como centroavante. Então, rapaz, jogo perigoso pro Peixe, perigoso pro Santos. Concordo. Dito isso, vamos pro nosso momento Bet Nacional. Vamos dar uma olhadinha nas odds. Por quê? São odds que, assim, eu discordo um pouquinho, tá? Eu acho que esse jogo poderia estar um pouquinho mais nivelado. Claro, o Santos é favorito, no papel até tem mais time, vai ser mandante do confronto. Tem a pressão, né? Assim, eu acho que o Santos pode até vencer esse jogo, de fato, claro, é favorito. Sim. Mas, cara, é perigoso, como o Fábio disse, velho. É um joguinho perigoso aí pro Peixe, tá? E eu prefiro acabar focando em gols aqui pra esse confronto. E por causa dessa discrepância de odds, a gente acaba achando valor num gol do Vozão, velho, pagando em 63. Por mais que seja visitante, como a gente disse, só teve um jogo dos 7 disputados até aqui do Brasileirão que o Ceará não fez gol, que foi fora de casa contra o Bahia. Só 3 jogos do ano o Ceará não fez gol. E isso, se a gente puxa uma estatística desde o ano passado da Série B com o Léo Condé, é um time que marcava gol em tudo que é jogo. Então é uma característica natural do treinador, é uma característica deste time. Então, velho, por esse contexto que a gente trouxe aqui, eu gosto bastante desse gol do Vozão, tá? 1,63, maravilha. Então, gol do Ceará, né? Fica sendo a nossa dica aí para esse duelo de alvinegros, né? Que vai fechar a 8ª rodada do Brasileirão nesta segunda-feira.